Você já carregou uma dor que os exames médicos não detectam? Já sentiu um peso alojado no centro do peito? Uma pressão que nenhum remédio resolve? Uma tensão que parece suspender os ombros como se o mundo inteiro estivesse pendurado neles? Talvez você, assim como eu, já tenha tentado explicar tudo isso com palavras da medicina: ansiedade, sobrecarga, fadiga muscular, estefa emotional. Mas no fundo, você sabe que há mais. Robert Kiyosaki diria que essa dor é o primeiro sinal de quem foi chamado para uma prosperidade que não é para todos. Napoleon Hill chamaria de o sussurro da inteligência infinita. Paulo traduziria com simplicidade: porque aquilo que se vê foi feito do que não se vê. Hebreus 11:3. Essa dor que ninguém localiza não é física, é espiritual. Eco. Do um chamado, você não está doente, você está sendo separado. Você não está quebrado, você está sendo preparado. Mas nem todos resistem a essa revelação. Alguns já fecharam este vídeo antes de chegar aqui. Outros ainda vão abandonar esta mensagem no meio do caminho. Se você permanece, parabéns. Há um selo sobre você. Robert Kiyosaki diria que você já foi retirado do jogo financeiro da maioria. Jesus garantiu: eu os escolhi, e por isso o mundo vos odeia. João 15:19. O ouro nunca esteve no conforto. Ele sempre esteve na dor que você decide atravessar. E existem dores que só quem foi escolhido para prosperar vai sentir. Dores que não aparecem no corpo, mas que gritam na alma. Hoje, vamos atravessar as 7 dores financeiras que confirmam o chamado daqueles que foram escolhidos para construir um novo caminho. Essas dores não são comuns. Elas te apertam, te esticam e te puxam para fora da zona onde a maioria morre. Mas cada uma delas carrega uma chave. Porque toda dor é uma porta e toda porta tem um código. E esse código está escondido dentro da sua reação. Antes de continuarmos, escreva nos comentários: eu fui escolhido para prosperar. Essa frase é um pacto. Ela sela um acordo entre sua mente consciente, seu subconsciente e o Espírito Santo. Napoleon Hill provou que quando você declara publicamente, você cria um circuito de fé que começa a moldar o ambiente material. Kiyosaki mostrou que quem fala sobre prosperidade com coragem já começou a desenhar seu novo jogo. A primeira dor financeira dos escolhidos é o desconforto com o sistema. Imagine-se dentro de um prédio de escritórios, rodeado por pessoas que repetem todos os dias os mesmos rituais. Acordar cedo, enfrentar o trânsito, trabalhar para um salário fixo, esperar o final de semana como se fosse o único pedaço de vida para mim. Você tenta se encaixar, tenta seguir o fluxo, mas algo dentro de você se contorce. Não é preguiça. Não é ingratidão, é a sensação de que você está vivendo a vida de outra pessoa. O que antes parecia certo agora parece um engano. As conversas sobre estabilidade financeira já não te empolgam. O medo de perder o emprego já não te aprisiona. O que a maioria celebra, você já não quer mais. Kiyosaki escreveu que a escola e o mercado tradicional foram desenhados para criar obedientes. Napoleon Hill provou que os que construíram impérios foram aqueles que se sentiram deslocados dentro dos sistemas convencionais. Se você sente que a segurança que o mundo vende é uma prisão disfarçada, você já foi retirado do sistema. Jesus disse: se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas vocês não são do mundo, pois eu os escolhi. João 15:19. Quando os convites para o happy hour sumirem, quando os grupos do trabalho começarem a te excluir, não lamente. Vista a gratidão. É o céu limpando o seu caminho. É Deus cortando o excesso. Você não nasceu para caber. Você nasce para expander sinais claros dessa dor. Cansaço físico em reuniões que celebram a estabilidade, tédio em festas que só falam do próximo salário, desconforto em conversas que não te levam a lugar algum. Os lugares antigos já não conseguem conter o tamanho da sua visão que Kiyosaki ensinava. Busque o isolamento produtivo. Reserve minutos diários de solitude para criar suas rotas de saída do sistema. Construa sua própria mente mestra. Conecte-se com pelo menos 2 pessoas que não vivem mais no piloto automático. Diga diante do espelho: eu não fui chamado para obedecer ao sistema. Eu fui separado para construir um novo. Escreva nos comentários: eu também me sinto deslocado. Você ergue pontes invisíveis com outros peregrinos do mesmo eixo do financeiro e espiritual. A segunda dor financeira dos escolhidos é o incômodo insuportável com a ignorância sobre dinheiro. Antes, ouvir alguém falar sobre investimentos, ativos ou liberdade financeira parecia distante, quase desnecessário. Mas agora, algo dentro de você se desespera. Você não consegue mais aceitar a vida no piloto automático. O que antes era uma preocupação vaga agora se tornou uma urgência vital. Você precisa entender como o dinheiro funciona. Kiyosaki chamou isso de despertar financeiro. Hill chamou de obsessão positiva. Paulo chamou de renovação da mente. Romanos 12:2.
Essa dor é visceral. Você começa a sentir desconforto em gastar sem consciência, a questionar tudo o que te ensinaram sobre dinheiro. Você começa a se incomodar com o que antes parecia normal. Você sente um impulso irresistível de aprender. É como se um alarme tivesse disparado dentro de você, te chamando para resgatar o que foi perdido por gerações. Você sente que precisa quebrar o ciclo. Precisa mudar a história. Spock dizia que a dor da ignorância é o fogo que impulsiona os que vão romper correntes. Napoleon Hill provou que uma obsessão ardente por um propósito cria um magnetismo que atrai recursos, pessoas e oportunidades. Você começa a ler livros que antes pareciam chatos. Você começa a observar como os ricos se movem. A perceber que os que realmente prosperam jogam um jogo completamente diferente do que você aprendeu na escola. Você começa a perceber que a maioria está presa numa corrida sem fim. Ferramentas práticas para essa dor. Construa seu próprio currículo financeiro. Separe minutos diários para estudar. Troque conversas vazias por diálogos que te empurrem para cima. Dê permissão para sua mente mergulhar nos códigos da prosperidade. Declare todos os dias: a minha obsessão por aprender está redesenhando meu destino financeiro. Escreva nos comentários: eu não aceito mais a ignorância sobre o dinheiro, porque essa decisão separa os que esperam dos que constroem. Quem chega até aqui já ultrapassou barreiras que a maioria sequer percebeu que existem. A maioria desiste no primeiro desconforto. A maioria foge da primeira dor. Mas você permanece. Você continua cavando. Você continua caminhando mesmo sem garantias. E é exatamente aí que as grandes transformações começam. Quando você sente que o ouro não está no conforto, está na dor que você decide atravessar. O desconforto com o sistema e a dor insuportável da ignorância financeira abriram uma fissura dentro de você. Uma porta foi entreaberta e agora não há mais retorno. Você já não pertence ao grupo que se contenta com pouco, que aceita viver preso, que negocia a própria liberdade por um salário previsível. Mas quando você começa a caminhar nessa estrada, uma dor ainda mais profunda se aproxima. A dor da rejeição dos que você ama. Você olha para os lados e percebe que quem deveria te apoiar, te impulsionar, te abraçar, agora te questiona, te diminui, te zomba. Você se torna o estranho da família, o esquisito do grupo, o exagerado no trabalho. E a pergunta que martela dentro do seu peito é: por que eles não me entendem? Por que eles não enxergam o que eu vejo? Kiyosaki, quando começou a questionar as regras, foi visto como imprudente, como rebelde. Hill também foi chamado de sonhador, ridicularizado por abandonar um caminho seguro em nome de uma visão maior. Até Jesus foi rejeitado entre os seus. João 1:11 afirma: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A rejeição não é um acidente, é um componente necessário do processo. Deus remove certas pessoas do seu círculo, porque elas não suportariam o tamanho da sua próxima estação. Algumas portas precisam se fechar, alguns convites precisam desaparecer, algumas mesas precisam ficar vazias. Porque se você continuar cercado por quem não acredita no que você está construindo, você acabará se limitando para caber no mundo deles. A dor da rejeição é o bisturi do céu. Ela corta, ela fere, mas ela salva. Os sinais são claros: apelidos pejorativos, afastamentos silenciosos, ironias disfarçadas. Você começa a se sentir sozinho. E isso pode doer mais do que qualquer perda material. Mas saiba, o ouro está escondido exatamente aí. Kiyosaki ensina: quando os outros te abandonam, você ganha a oportunidade de se encontrar. Que as maiores alianças surgem depois que as alianças rasas se rompem. Ore com coragem, Pai. Fecha as portas que eu não tenho força para fechar. Afasta quem não suporta a grandeza que o Senhor vai colocar sobre mim. Comece hoje mesmo a construir a sua mente mestra 20. Peça a Deus que traga, pelo menos, 2 pessoas alinhadas com sua visão de futuro. Pessoas que conversem sobre anos e não apenas sobre sextas-feiras. Pessoas que falem sobre propósito e não apenas sobre sobrevivência. Escreva nos comentários: eu agradeço pelas portas que se fecharam. Quando você faz isso, você está transformando a rejeição em ferramenta de preparação. Você está assinando um novo contrato com seu próprio destino. E quando você pensa que já suportou o suficiente, vem a próxima dor, a dor de conquistar. E ainda sentir um vazio. Você paga dívidas, compra coisas, realiza metas. Mas, lá dentro, ainda há um eco, uma insatisfação que te acompanha até nos momentos de vitória. Você deveria estar feliz. Você deveria estar completo. Mas há um espaço que parece inalcançável. Você começa a se perguntar: o que está faltando? Kiyosaki já explicou que o dinheiro sem propósito é como água salgada. Quanto mais você bebe, mais sede você sente. Hill provou que metas materiais isoladas criam ganhadores cansados e ricos miseráveis. Salomão gritou isso há milênios.
tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. O vazio que você sente é um convite divino. Deus está desalinhando o seu coração das recompensas imediatas para te apontar para um propósito que atravessa as gerações. O vazio não é um problema, é um sinal. É Deus te dizendo, não é sobre o carro, não é sobre a casa, não é sobre a viagem. É sobre o legado. Sinais claros. A alegria dura segundos e logo o tédio volta. A culpa aparece porque você não consegue ser plenamente grato. As celebrações perdem o brilho. O que antes parecia grandioso agora parece pequeno. Você sente que algo dentro de você está empurrando suas fronteiras. E não adianta tentar voltar. Você não cabe mais no que te cabia antes. O que fazer com esse vazio? Use-o como combustível. Ao invés de buscar distrações, busque missal. Kiyosaki diz que o propósito é o motor que nunca quebra. Hill ensina que o desejo ardente precisa estar vinculado a um propósito que beneficie outros. Comece um projeto que sirva. Crie algo que liberte. Construa algo que dure além de você. O dinheiro vai vir, mas ele será apenas um combustível, não o destino. Jesus disse, ajuntai tesouros no céu. Mateus 6:20. Escreva no espelho, o meu vazio está me empurrando para o meu propósito eterno. Escreva nos comentários, eu escolho o propósito, não apenas o lucro, porque essa decisão é o divisor de águas entre os que acumulam e os que transformam. Você está carregando dores que a maioria foge de. Você está atravessando territórios que a maioria sequer ousa visitar. E isso já prova que você carrega um código diferente, um selo que te separa. Continue. O ouro está mais perto do que você imagina. Mas quando você decide carregar o propósito, outra dor te espera. A dor de sentir o peso do mundo. De repente, você começa a perceber dores que não são suas. Você entra num ambiente e sente uma tristeza que não sabe de onde vem. Você ouve uma história e o coração pesa como se fosse seu problema. Você vê uma notícia e a dor atravessa o seu peito como uma flecha. Você tenta explicar, mas ninguém entende. Dizem que você é sensível demais, exagerado, dramático. Mas o que está acontecendo com você não é excesso de emoção. É um alargamento de alma. É Deus ampliando o seu campo sensorial para te tornar útil, onde outros estão anestesiados. Jesus viveu isso, quando olhou as multidões e sentiu compaixão, porque estavam perdidas como ovelhas sem pastor. Mateus 9:36. Kiyosaki explica isso em outras palavras. As pessoas que verdadeiramente prosperam são aquelas que se conectam com os problemas coletivos. Hill confirma: quem sente a dor do mundo cria soluções que enriquecem multidões. Se você sente a dor de quem nunca viu, se você chora por causas que nem são suas, você carrega uma antena rara. Você está sintonizando numa frequência onde poucos conseguem permanecer, mas essa sensibilidade, se não for direcionada, pode te esmagar. Você pode ser consumido pela exaustão emocional. Você pode tentar carregar o mundo inteiro e acabar quebrando no meio do caminho. Por isso, Kiyosaki e Hill ensinam a mesma chave. Organize a empatia. Não tente salvar tudo e todos. Escolha batalhas. Escolha causas. Escolha onde derramar sua energia. Crie um diário de impacto. Liste as dores que mais te tocam e desenhe projetos, ações, empresas, movimentos que possam transformar essas dores em solução. Quando você organiza a empatia, você transforma peso em poder. Você converte a lágrima em liderança. Bopet transfigura a dor em destino. E aqui vem outra dor ainda mais silenciosa. A dor de carregar revelações que ninguém entende. Você começa a perceber movimentos antes que os outros percebam. Você sente o clima de ambientes antes que algo aconteça. Você sonha, tem pressentimentos, intuições e tudo dentro de você grita que aquilo é real. Mas quando você tenta compartilhar, chamam você de louco. Dizem que você está vendo coisas, que está indo longe demais. O medo tenta te calar, a dúvida tenta te prender. E você se pergunta, será que é só impressão? Será que sou eu inventando? Ou será que Deus está tentando me alertar? Jeremias viveu isso. Tentou se calar, mas a palavra queimava dentro dele como fogo nos ossos. Jeremias 29. Kiyosaki viveu isso quando tomou decisões financeiras que pareciam loucura para os outros. Mas o tempo provou que ele estava certo. Hill viveu isso quando decidiu seguir uma visão que ninguém compreendia, mas que mudaria milhões de vidas. O que você precisa entender é que o dom de ver antes carrega o preço de caminhar só. Revelação sem gestão vira fardo. Por ISO, escreva suas percepções. Tenha um caderno de revelações. Guarde, ore, discuta com mentores maduros. Não precisa falar tudo de imediato. Algumas visões são sementes que precisam amadurecer no silêncio.
Essa sensibilidade é um presente, porque ela também te conecta a oportunidades que os outros só vão enxergar anos depois. Você começa a captar tendências, movimentos do mercado, climas sociais antes das manchetes. Você vê as portas antes que sejam abertas. Você sente os perigos antes que os alarmes disparem. É como José no Egito. Ele sonhou, interpretou sonhos, e com base nessa sensibilidade, salvou uma nação da fome e se tornou o homem mais poderoso da região. O mesmo dom que te isola é o dom que te posiciona. O que hoje é rejeitado será celebrado. O que hoje é incompreendido será exaltado. Mas é importante lembrar, a revelação só se torna riqueza quando vira construção. Escreva, planeje, teste, execute. Não viva divisões sem ações. Construa o que você viu. Não abandone o que Deus te mostrou. Escreva nos comentários, eu vejo antes, eu construo agora. Isso sela um pacto entre o que você percebe e o que... Isso é a diferença entre o sonhador que fica parado e o visionário que move o mundo. E quando você pensa que já entendeu a dinâmica, quando você sente que está forte o suficiente para carregar tudo, Deus se cala. E esta talvez seja a dor mais insuportável de todas. O céu fecha as cortinas. As respostas não vêm. As portas não se movem. As orações parecem bater no teto. Você faz tudo certo, mas parece que Deus esqueceu seu nome. O silêncio rasga. O vazio grita. E a dúvida sussurra: será que eu errei? Será que ele me abandonou? Mas o silêncio de Deus não é rejeição. O silêncio de Deus é treinamento. É como o período entre a semente e a colheita. Você plantou, mas ainda não vê nada. Hill chama isso de incubação da ideia. Kiyosaki diz que é nesse tempo que o caráter se forma. A Bíblia diz: andamos por fé, não por vista. 2 Coríntios 5:7. O silêncio é o estágio mais doloroso, porque você sente que está sozinho. Mas na verdade Deus está te observando no escuro. Ele está vendo se você continua mesmo sem sinais. Ele está testando se a sua fidelidade depende da resposta ou depende da aliança. Continue agindo. Continue plantando, continue servindo, continue estudando, continue construindo. Faça o que precisa ser feito mesmo sem aplauso, mesmo sem confirmação. O silêncio de Deus é a antessala da promoção. Se ele está calado, é porque está agindo. No que você não vê, ele confia tanto em você que se cala para te dar espaço para crescer. Kiyosaki diz que o sucesso não chega para quem pede permissão. E Deus muitas vezes te dá a permissão quando ele se cala. É nesse ambiente que a mentalidade inabalável é forjada. É no silêncio que você para de esperar pelo mundo e começa a criar seu próprio caminho. É no silêncio que você se torna capaz de liderar, quando ninguém mais sabe o que fazer. Escreva nos comentários: eu continuo mesmo no silêncio. O que você está construindo nesse momento é maior do que você. Talvez você nunca tenha parado para perceber, mas todas essas dores que te atravessaram foram moldando você. O desencaixe do mundo cortou os laços que te prendiam a lugares pequenos. A sensibilidade espiritual afinou seus ouvidos para aquilo que o dinheiro nunca poderia comprar. A rejeição e o isolamento selecionaram quem caminharia ao seu lado e quem ficaria para trás. O vazio existencial te forçou a procurar um propósito que não termina na próxima fatura. A empatia profunda pelo sofrimento do mundo abriu seu peito para servir. O peso das revelações te deu uma visão que poucos têm. E o silêncio de Deus, esse silêncio que parece ausência, te empurrou para crescer sem muletas, te treinou para criar sem precisar de sinal, te ensinou a permanecer quando tudo ao redor grita para desistir. Essas dores não vieram para te destruir, elas vieram para te construir. Você não é um fracasso, você é um projeto avançado em pleno processo. Você está se tornando alguém que aguenta carregar o que outros não suportam. Você está se tornando uma pessoa que continua mesmo sem plateia, mesmo sem resposta, mesmo sem garantias. Napoleon Hill disse que dentro de cada dificuldade há a semente de um benefício equivalente ou maior. Robert Kiyosaki confirma: quem aprende a usar a dor como recurso prospera mesmo em tempos de crise. E Jesus nos garantiu que no mundo teríamos aflições, mas ele venceu o mundo. João 16:33. A dor nunca foi para te parar, ela sempre foi para te posicionar. Quando você entende isso, você para de reclamar e começa a transformar. Você para de fugir e começa a construir. Você para de buscar aprovação e começa a deixar marcas. Olhe para sua própria história. Cada lágrima que caiu pode se tornar a matéria-prima de algo poderoso. Cada rejeição pode ser a base da sua autoridade. Cada vazio pode se tornar um projeto que vai impactar gerações. Cada silêncio pode ser o campo fértil onde nasce a sua consistência. O ouro não está nas palavras bonitas. Oro est no processo de quem não parou. Quem cava no escuro encontra tesouros que os apressados jamais verão. Se você chegou até aqui,
é porque dentro de você existe essa fibra. Você pode ter se sentido fraco, mas não desistiu. Você pode ter chorado, mas não recuou. Você pode ter sido ignorado, mas continuou. Isso é coragem. Isso é propósito. Isso é a mente inabalável que Napoleon Hill, Robert Kiyosaki e tantos outros tentaram traduzir. Uma mente que não quebra com a dor, uma mente que não para com o silêncio, uma mente que não se distrai com um que é pequeno. E agora, o que você faz com isso? Você decide. Você pode sair daqui e voltar para as rotinas que te esvaziam, ou pode escolher transformar sua dor em seu diferencial. Você pode usar tudo o que te atravessou para servir para construir, para prosperar e para liderar. Se essa mensagem te alcançou, se em algum momento você sentiu que era com você, compartilhe. Não guarde isso só para você. Alguém que você conhece pode estar carregando a mesma dor em silêncio. Deixe seu comentário aqui embaixo. Escreva: eu transformo minha dor em construção. Isso é mais do que um comentário. É um pacto público com seu próprio destino. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso me ajuda a continuar produzindo conteúdos que unem espiritualidade, mentalidade e prosperidade. E mais do que isso, me ajuda a levar essa mensagem para quem está quase desistindo. Lembre-se, você não sente essas dores por acaso. Você foi separado, você foi forjado, você está sendo preparado. E tudo que você passou será convertido em testemunho, em solução, em riqueza, em legado. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, permaneça firme. A dor passa. O propósito floresce. E o ouro sempre espera quem tem coragem de cavar até o fim.